É inegável a importância do agronegócio para a economia brasileira e o potencial de crescimento de empresas que atuam, por exemplo, em soja, milho ou na produção de celulose. Caso você goste e busque ações desse setor que estão baratas, hoje eu vou passar um ativo bem interessante aí para você ficar de olho. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como eu falei, hoje nós vamos falar sobre uma empresa small cap do setor do agronegócio, que a gente pode considerar assim uma das mais baratas, se não a mais barata do agronegócio. Lembrando, né, pessoal, que foi pedido de vocês aí para a gente falar sobre essa empresa e muitas pessoas perguntando se realmente essa ação aqui é a mais barata do agronegócio. Então nós vamos trazer uma visão tanto de curto prazo, né, por uma visão mais gráfica, técnica, para a gente entender como tá as expectativas dessa empresa, dessa ação no curto prazo, e também uma visão mais fundamentalista de longo prazo, tá? E aproveitando, né, pessoal, que na semana passada nós tivemos o Jalles Machado Day, né, que é aquele dia que a empresa vem ao mercado, traz as atualizações, as informações, que é bem importante em termos de transparência. Vamos falar aqui sobre Jalles Machado. Claro que quando a gente fala em agronegócio, né, pessoal, isso é bem amplo, tá? A gente vai segmentar um pouquinho para falar daquelas empresas sucroalcooleiras, né, que atuam tanto mais focadas na parte de açúcar e etanol, tá? Nós colocamos a Raízen aqui como comparação, mas a Raízen também tem toda a parte de distribuição, então o mais interessante seria comparar com São Martinho, mas também vale aí a comparação até como curiosidade em relação à Raízen. E quando a gente olha em termos de múltiplo, realmente a Jalles Machado é muito barata, um PL aí de 3 vezes, né, contra 12 e 17 da Raízen, mesmo as duas com os resultados pressionados, e são duas ótimas empresas. A gente já fez vídeos aqui falando a respeito das duas, né? Temos aqui ela operando bem próximo ao valor patrimonial, diferente das outras duas, né? Temos a questão do dividend yield, aqui no caso de Raízen é maior, mas considerando o futuro, principalmente, Jalles Machado pode ser uma boa pagadora de dividendos. O ROI hoje dela é maior, mesmo ela tendo divulgado resultados um pouco mais fracos no último trimestre, e é aquela empresa que tem menos endividamento, né? Todas as empresas do grupo Cosan são mais endividadas, até pelo forte crescimento das empresas, e aqui Jalles Machado não tem uma dívida alta, né? É 1,57, a dívida líquida é 1,57 vezes o EBITDA, ou a geração de caixa medida pelo EBITDA, o que é baixo, né? Considerando a média aí das empresas alavancadas. Então, quem é a Jalles Machado, pessoal? E por que essa empresa é tão interessante? Né? A gente não enxerga muitas justificativas para a ação não ter subido e para estar operando em múltiplos tão baixos. Talvez aí o fato da empresa ser uma novata na bolsa, isso pode ter ajudado um pouquinho, mas é uma empresa bem interessante, né? É uma empresa que foi, a sua fundação foi lá na década de 80, no início dos anos 80. Em 97 a empresa começou a trabalhar com exportações. Em 2003 ela começou a trabalhar com a produção orgânica de açúcar, que hoje é o grande diferencial da Jalles Machado. É um produto que tem um valor agregado maior e a gente considera como não comoditizado, né? Então, mexer simplesmente com açúcar, né, é diferente de mexer com esse açúcar orgânico, né? Essa foi a grande diferença da empresa. Ela fez o IPO em 2021 e hoje a Jalles Machado está posicionada entre as maiores produtoras e exportadoras mundiais de açúcar orgânico. Lembrando que quando a gente fala na parte agrícola, 100% do canavial é próprio, o que é importante porque melhora a qualidade e também a produtividade, mas o gerenciamento disso, de ter essa questão mais verticalizada, a gente sabe que é complexo, não é tão fácil assim, então mostra, né, que a gestão da empresa é bastante competente. Aqui nós temos, em termos de receita, né, pessoal, só para a gente entender, a maior parte da receita é de açúcar orgânico e açúcar branco e depois etanol, tá? Na parte de açúcar orgânico, a gente vai comentar sobre a linha nova de produtos que a gente tem dessa parte de orgânicos, mas foi 22% aqui, isso é março de 2021, mas não mudou muito. Nós temos a parte de ceneantes, né, que são produtos para uso doméstico e profissional, álcool etílico, absoluto, desinfetantes e assim por diante. A parte de derivados de levedura, né, que tem são
usados aí como suplementos nutritivos, né, em função do alto grau proteico, muito utilizados, por exemplo, na composição de ração animal. A parte de etanol, aqui o etanol, o anidro industrial, orgânico, enfim, açúcar branco, né, onde os principais mercados são Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Inclusive, a Jalles Machado tem 2 plantas localizadas em Goiás, ou no Goiás, né, e também uma planta localizada em Minas Gerais. Tá? E além disso, tem aqui uma percentual pequeno, mas interessante, a parte de energia, né, que é gerada aqui a partir do bagaço e da palha de cana. Tá? Outra questão interessante da gente comentar de Jalles Machado é essa questão de tecnologia, que também acaba sendo utilizada, né, as pesquisa, desenvolvimento por outras empresas do setor, aqui sempre para aumentar a eficiência e a produtividade. Então, desde geoprocessamento de áreas, irrigação de 100% das áreas críticas, manejo varietal, entre outras questões aqui importantes. E quando a gente fala em potencial de crescimento, esse mercado dessa linha orgânica, né, desde açúcar, achocolatado, muita coisa que a gente, café, enfim, que a gente tem uma possibilidade grande de crescimento, é um mercado gigantesco, né, pessoal? No mundo, foi quase 168 bilhões de dólares em vendas em 2020 e 2026 o mercado estimado é para quase 370 bilhões de dólares. A gente vê o crescimento desse mercado ao redor do mundo e o produto da Jalles Machado, ela exporta para mais de 20 países, tem um reconhecimento bom fora do Brasil também. Tá? Então é fantástico, né, o crescimento principalmente nessa linha, tudo que é ligado à questão de produtos orgânicos que tem também esse valor um valor agregado maior aí que eu tinha comentado. E além disso, outra questão interessante da empresa, quando a gente fala da parte de etanol, eles vêm expandindo, né, buscando expandir as vendas para fins industriais, né, principalmente quando a gente fala de cosméticos e bebidas. Então essa parte de etanol e principalmente açúcar orgânico, né, aqui está o grande potencial de crescimento da empresa. Nós tivemos os últimos resultados, né, pessoal, aqui considerando o 4º trimestre do ano safra 2022-2023, né, até para combinar com a safra, a questão contábil aqui é um pouquinho diferente, assim como a Camil, por exemplo, em função da safra do arroz. E nós tivemos aqui o 4º tri, então, de 2022 em relação ao 4º tri de 2023. Tivemos uma queda da receita de 28% e o resultado líquido, né, era de um lucro de 113 milhões, veio para um prejuízo de 56. Os resultados foram negativos, mas por várias questões pontuais, né? Primeiro, nós tivemos uma concentração da comercialização nos 9 primeiros meses da safra, né? Então por isso a receita foi menor. Nós tivemos como destaque positivo mesmo com esses problemas, com essa questão das vendas mais concentradas, maiores embarques de açúcar orgânico para o mercado externo, que é positivo, e o prejuízo, né, muita coisa em função de impacto aqui de swap de dívida, que são questões não caixa, né? Elas têm um efeito contábil, mas não têm um efeito caixa. Tá? Então são questões aí bem pontuais, mais ligadas à questão de safra, enfim. Então o resultado negativo, mas nada demais. E claro, a gente tem outras questões, né, pessoal, que podem ajudar os preços a subir no curto prazo. A primeira delas é do El Niño. Inclusive, recentemente, eu fiz um vídeo falando sobre os impactos do El Niño para as empresas brasileiras e a gente deve ter, né, o preço subindo forte no mercado indiano, especialmente do açúcar. Inclusive, a Índia já vem limitando as exportações, pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem. E, enquanto isso, né, a safra brasileira vai ser boa com o aumento da produção. Mesmo que boa parte do que vai ser produzido já tem hedge, né, pessoal, no caso da Jalles Machado e das outras empresas, ainda assim isso acaba sendo positivo, né, esse aumento do mercado, do preço do açúcar aí no mercado internacional. E além disso, né, a Jalles Machado divulgou recentemente as projeções aí para o ano safra 2026-2027, onde ela pretende processar 9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Isso é um aumento de quase 77% em relação a 2022-2023 e 23% em relação ao ano safra 2023-2024, ou seja, um crescimento muito significativo, né, na produção, bem acima do que a gente esperava,
né? A gente conversou com outras pessoas que acompanham a empresa também, né? Ninguém estava prevendo ou projetando um aumento tão bom como esse que a gente vai ver aí da Jalles Machado. Então, uma ótima empresa, uma empresa que tem uma situação financeira tranquila, tem múltiplos baixos e tem esse potencial gigantesco de crescimento não só para o curto prazo, mas para o longo prazo também. Antes da gente ver aqui, né, pessoal, sobre a visão de curto prazo, a visão gráfica, eu lembro para vocês deixarem aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Já como eu falei, basicamente o que a gente faz é falar sobre aquelas ações que vocês pedem, né? Para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar, e também vai estar aqui na descrição 2 presentes. O primeiro a respeito de uma small cap barata com forte potencial de crescimento, e também o nosso cupom global que dá até 30% de desconto na nossa assinatura Capitalizo completo. Eu comento sempre, hoje a Capitalizo tem as melhores assinaturas do mercado, os melhores resultados, depois eu volto para comentar um pouco mais a respeito das nossas estratégias. Em relação à parte gráfica, né, pessoal, a gente tem a Jalles Machado bastante lateralizada, né, apesar de bem longe ainda das máximas, né, a ação bateu as máximas em março lá de 2022, chegou a cair em torno de 40%. E no curto prazo, o que acontece, né, pessoal? Ela está aqui nesse patamar entre basicamente 6,70, 6,80 até a casa aqui dos 8 e alguma coisa, R$8, né? E tem uma resistência forte aqui na casa dos 8,50, tá? Então ela está lateral no curto prazo. Normalmente, né, no médio prazo, normalmente quando a ação está lateral assim, não é tão interessante porque o fundo está aqui embaixo. Mas como no curto prazo ela está em tendência de alta, não seria errado comprar nesses patamares de 7,80, até porque o stop da operação, né, a venda, caso não desse certo, seria abaixo aqui desse fundo na casa dos 7,50. E aqui para cima, né, caso nós tenhamos um rompimento, o preço mais importante do gráfico é só lá na casa dos R$10. Ou seja, a gente estaria entrando numa operação podendo ganhar mais de 37%, uma perda aí de 6, 7%. Na nossa avaliação tem um bom risco-retorno essa operação aqui de Jalles Machado. Não é o nosso tipo de configuração preferida, nem para um swing trade, nem para um rastreador que é mais médio prazo, mas não seria errado aqui a compra da ação nesse momento. Eu lembro que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, onde constam as assinaturas da Capitalizo e também os resultados, tanto das recomendações de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, carteira de dividendos, micro small caps, Thiago Prux, fundos de investimento, renda fixa, né? Ah, quero ver a carteira internacional da Capitalizo, que inclusive bateu o recorde aí essa semana de retorno. Tem lá o gráfico, né? Tudo feito de forma independente, transparente, focado no resultado aí do nosso cliente, assim como as estratégias de curto e médio prazos, né? Tem também lá o swing trade, rastreador, enfim, quero ver como é que funciona o rastreador, tem o vídeo e os resultados sempre atualizados. E claro, né, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, o e-mail contato@capitalizo.com.br, e quem preferir pode nos chamar no WhatsApp aqui na descrição, deixem um áudio, uma mensagem, perguntando, tirando as suas dúvidas ou perguntando como a Capitalizo pode ajudar vocês a investir melhor. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!